Oi, gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos. Essa semana nosso tema vai ser casar com uma prostituta pode? Esse tema vai ser baseado no livro de Oséias. Nós terminamos semana passada o livro de Daniel e essa semana nós estamos tratando do profeta Oséias. O profeta Oséias, o significado da sua palavra se chama salvação, tá? E Oséias, ele pregava para o povo de Israel e ele viveu no período do rei Jeroboão II, tá? Viver em época de prosperidade, no entanto, internamente eles envolviam-se em aliança com estrangeiros em vez de confiar no Senhor, né? E guiá-los e protegê-los. E isso foi muito ruim para o povo de Israel. Então, com isso, Oséias, ele viu o seu povo sendo levado cativo pelos assírios em 721 a.C. O fato singular nesse caso é que ele mesmo teve que vivenciar essa história antes de poder pregá-la ao povo. Na verdade, Oséias teve que vivenciar esse adultério cometido por Israel, esse adultério espiritual, ou seja, Israel deixou Deus de lado para adorar outros deuses. Então Oséias teve que viver o fato de Gomer, sua esposa, deixá-lo de lado para viver com outros homens. Ele teve que vivenciar isso pessoalmente na sua história para poder pregar isso ao povo. E isso era um fato em particular. Às vezes Deus usava isso, como por exemplo Isaías, o profeta de Isaías, viveu nu durante 2 anos, ou foram 3 anos, para que o povo pudesse alertar o povo. Então Deus às vezes usava seus profetas de uma forma especial, às vezes de uma forma teatral, ou de alguma forma para despertar o povo para uma missão, para um recado especial. Às vezes, nas nossas vidas, quando a gente está passando por uma situação, as outras pessoas só se comovem conosco quando elas passam pela mesma situação. Às vezes, quando você está passando por uma doença ou algo que lhe causa algum mal, até uma depressão ou algo parecido, o que você vai falar para outra pessoa, a outra pessoa diz, isso é bobagem, né? Mas, se aquela pessoa já tiver passado por algo parecido, ela vai se condoer muito mais com a sua situação, porque ela já passou por algo parecido. Então, se Deus queria que Oséias passasse por aquilo ali, é porque quando ele fosse pregar aquela mensagem para Israel, ele ia sentir aquela mensagem muito mais, ele ia vivenciar, ele ia experimentar, ele ia poder pregar com muito mais autenticidade aquela mensagem. Então o fato é que ele se casou com Gomer, que era uma mulher pagã, de um templo pagão, e teve 3 filhos com ela. E o primeiro filho, que ele se chamou Jezreel, que significava porque no vale de Jezreel destruirei o poder militar de Israel, que também significa disperso, né? Porque o povo de Israel acabou sendo disperso. O segundo filho se chamou menina não amada, que também significa não terei mais amor por Israel. Então Deus fez questão de botar significado nos filhos de Oséias, né? Que significa desfavorecida. E o terceiro filho foi um outro menino chamado Não Meu Povo, né? Que é o povo de Israel não é mais o meu povo. É claro que Deus não deixaria o seu povo, né? Mas Deus queria dar uma lição ao povo de Israel. Depois disso, Gomer foi embora para viver com outros homens. E o que acontece? Onde ela foi parar? Um mercado de escravos. E Deus mandou que Oséias fosse aquele mercado de escravos e comprasse novamente Gomer, né? E ele comprou Gomer lá no mercado de escravos e trouxe novamente ela para seu lar. E nisso existe um comparativo com Israel. Israel foi escravizado por outras nações. E Deus comprou Israel e nos comprou por um alto preço quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, gente, Jesus pagou um alto preço por nós, Deus pagou um alto preço por nós, e é essa mensagem que ele quer passar no livro de Oséias. Então, quando eu vejo um comparativo no livro de Lucas,
capítulo 7, verso 47, quando diz assim, Jesus diz assim, onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado, né? Então, quando eu vejo um cristianismo hoje, um cristianismo mais higienista, né? E menos acolhedor, um cristianismo que é mais santificar aqueles e fazer mais uma tenda, né, daqueles santificados, é higienista mesmo que se chama, e menos acolhedor. E Jesus nos chamou a atenção para isso, né? Os fariseus faziam um pouco disso. E Jesus chamou a atenção para isso dizendo o quê? Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Então, muito cuidado para a gente não perder a noção que nós somos pecadores, tirados da escravidão no pecado, para vivermos na luz do Senhor, mas pela misericórdia do Senhor. Então, nós somos a Gomer, sim, como escravos do pecado e libertos pelo Senhor. Então, a mensagem de Oséias é para todos nós. Então, tudo isso retrata a infidelidade de Israel com o Senhor, né? A nação estava casada com o Senhor, isso é visto em Êxodo 34, Deuteronômio 32, Isaías 62. No entanto, Israel desejou ardentemente o adultério espiritual. No entanto, Deus nos mostra amor e compaixão toda a vida que a gente quer o perdão de Deus. Então, o pecado não é apenas quebrar a lei do Senhor, o pecado também é partir o coração de Deus. Mas toda vida que você dobrar o seu joelho diante de Deus, Deus se compadecerá de ti e te oferecerá perdão. Não importa qual seja o teu pecado, pode ser prostituição, pode ser homossexualidade, pode ser a mentira que tem o mesmo peso para Deus, pode ser corrupção, pode ser qualquer pecado diante de Deus. Deus limpará a tua vida e te restaurará diante do Senhor. Que Deus te abençoe, que você coloque a sua vida diante do Senhor e Ele te instruirá a ser uma nova pessoa em Cristo. Que Deus te abençoe.